Good afternoon to everybody, and let me first, before I answer your questions, congratulate all the brothers and sisters, the friends of UGT, for the 40th birthday, and let me especially congratulate you for framing this birthday also into the development in your motto of the European Union. As we heard already before of Guy Ryder, it's very fashionable these days to just have a national view, saying Portugal first or Germany first or whatever, but saying it is our anniversary and we celebrate it as members of the European Union and proud members is very important. And I thought, when also listening to our friends representing the history of the trade union movement, our collective memory where we came from, I thought, isn't it strange that if we look how important Europe was to be unified as a democratic continent, a continent where everyone can live free, where we have free trade unions, that it took us a long time to get there, with Greece coming later, with Spain, with Portugal. And isn't it a pity that at these times, and I also want to mention the German reunification, without the European Union, this would not have been possible. I'm absolutely convinced about this. So, having reunited this continent... disto. Tendo reunido este continente, nós agora em 2018 temos mais movimentos autoritários e líderes autoritários que vão no sentido contrário e ameaçam a democracia. Falam de criar uma democracia liberal que poderá ser uma ameaça ainda maior para a Europa do que aquilo que possamos imaginar. Devo dizer que também é um prazer estar aqui em Portugal. Se olharmos para a Europa e a austeridade crescente, a crescente desigualdade na Europa, a crescente populismo, também está associada aos movimentos e desenvolvimentos dos últimos anos. Lembram-se de Thatcher dizer que não há alternativa a uma política de austeridade, não há alternativa ao diálogo social e aos direitos sociais. Portugal agora é prova de que existem alternativas. Isto dá esperança ao resto da Europa, onde muitos países ainda estão presos nesta visão coletiva, ou depressão, aliás, coletiva, criada pela austeridade. Por conseguinte, vale a pena enfatizar o futuro da Europa, enfatizar tudo isto quando discutimos o futuro da Europa. Não sei se percebem que nós, no Comitê Económico Social, e partilhamos as instalações com outro comitê. A semana passada tivemos reuniões que celebravam a inovação regional e o progresso industrial. Tudo isto muito relevante quando discutimos o futuro do trabalho. Também foi aqui referido que o diálogo social neste processo é uma alternativa às políticas de austeridade. Penso que foi o Guy que referiu que o que é essencial e nos une na sociedade é a confiança, e o diálogo social é a chave numa sociedade que procura estabelecer e reforçar a confiança. E penso que foi o que também aconteceu na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. Significa também que nós sabemos que a confiança é algo que pode ser facilmente destruída, mas dificilmente reconstruída. E, portanto, é muito importante.
Também ouvimos as palavras do primeiro-ministro Costa, que dizia que o que afasta a democracia do populismo é que não se liga aos receios das pessoas, mas antes dá-lhes esperança no futuro. E penso que é isso que nos falta agora na Europa, esperança no futuro. E não devemos cair nas armadilhas que nos apresentam. E nós, principalmente no grupo dos trabalhadores, estamos convencidos que questões essenciais para o futuro das vidas dos trabalhadores na Europa são, olhando para a globalização, olhando para a digitalização e o futuro do trabalho, para a demografia e as mudanças climáticas, alterações climáticas. Todos estes temas não podem, ou estas questões não podem ser tratadas a nível nacional. Terão que ser tratadas em conjunto ao nível europeu. Só nós é que podemos estabelecer normas no mundo globalizado. A digitalização, as plataformas, etc., sabemos que estas plataformas não funcionam ao nível nacional, funcionam ao nível europeu, ao nível mundial. E para dar esperança às pessoas, aos cidadãos europeus, temos que lhes dizer que, em conjunto, podemos responder às suas ansiedades. Como sindicatos, devo dizer que, no princípio, estávamos um bocadinho céticos em relação às questões sociais, ao pilar social. Certo, temos direitos sociais, já temos a Carta de Direitos Sociais. Por que é que devemos ter uma declaração se já temos tudo isto? Mas percebemos que, graças a este pilar, podemos mudar a agenda europeia. Consideramos isso como uma porta aberta que estava fechada na Europa. Precisamos de uma agenda social forte para enfrentar os problemas sociais. Caso contrário, damos demasiado poder aos populistas, aos nacionalistas, que dizem que apenas um Estado nacional é que poderá proteger a sua população. Por outro lado, percebemos que este pilar social só poderia ser uma porta aberta se, depois da proclamação em Gotemburgo, ela fosse verdadeiramente implementada. E acredito que esta comissão tentou dar-nos esperança. Falou-se do equilíbrio entre a vida privada e o trabalho. Também a diretiva sobre condições de trabalho digno. Na semana passada tivemos uma reunião em Viena em que falávamos de uma autoridade europeia que tratasse de problemas de dumping social, do trabalho digno, que seria muito importante. Por outro lado, vemos neste momento que, sim, no seio do Comitê Europeu, envolvemos-nos ou esforçamos-nos por encontrar um compromisso. E não tem sido fácil, porque vemos muitos países ainda contra este pilar, mas já vemos as consequências para a sociedade e para o futuro da Europa se não unirmos esforços na implementação desta promessa, porque até agora não passa de uma promessa. Portanto, temos que fazer muito mais, esforçarmos muito mais, nós, os sindicatos, nós, a sociedade, para que estas promessas sejam acordadas antes das eleições europeias. E o Parlamento, devo dizer, tem se esforçado muito, tem trabalhado arduamente. Mas nos últimos anos, o grande problema contra a integração europeia tem sido o Conselho. É a situação dos Estados-membros que se têm afastado de uma
abordagem europeia para uma posição de que eu só concordarei com as políticas europeias se me interessarem, se servirem o meu país. E este é o verdadeiro problema que temos que resolver. Na verdade, não é a União Europeia que tem criado problemas à integração europeia, são os próprios Estados-membros, e nós, quanto parceiros, devemos dizer: nós esperamos, nós queremos que resolvam este problema. Caso contrário, o que é que pode acontecer se não o fizermos, se não conseguirmos resolver os desafios que são muito importantes para os trabalhadores, para os cidadãos? Eles acabam por cair nos contos dos nacionalistas. 40% dos partidos são partidos nacionalistas. Se chegarmos aos 50%, esse será o fim de qualquer integração europeia, porque os partidos poderão bloquear qualquer medida que seja importante para a vida dos trabalhadores. Devo acrescentar que também tenho algumas críticas que quero dirigir à Comissão Europeia, principalmente depois de ter ouvido o Jorge e o Jean Lepers. Acho absolutamente inaceitável que esta Comissão, com o Presidente Juncker, que tenham iniciado o pior ataque de todos os tempos contra o diálogo social desde que este existe, recusando-se a receber os parceiros sociais. No seio do comitê, o papel dos parceiros sociais é de serem também co-legisladores, e esta função foi jamais questionada, não obstante algumas dificuldades. E parece-me que uma mensagem muito importante para a Comissão Europeia é que este foi visto como um ataque à concertação social e aos nossos direitos sociais, e que esta matéria também deve ser abordada como parte do pilar dos direitos sociais, porque não podemos estar a discutir um pilar de direitos sociais ao mesmo tempo que estamos a atacar a base desse pilar. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer, muito trabalho a ser feito. No próximo ano, quando olharmos para o pilar dos direitos, quando olhamos para os direitos, para o pilar dos direitos sociais, a nossa ideia era colocar no centro a vida dos trabalhadores. Queríamos que existisse um projeto coerente na União Europeia para o futuro do trabalho. E quero ainda acrescentar, com o crescente nacionalismo e xenofobia, e muito ao encontro daquilo que disse no final da sua apresentação, nós, os sindicatos, temos um papel ativo a desempenhar, a sociedade civil também tem o seu papel a desempenhar, e devemos unir esforços. E fiquei muito tocada no sábado, quando estávamos em Berlim. 250 mil pessoas de toda a sociedade uniram-se em manifestação contra o crescente manifestação de xenofobia e de populismo e de manifestação de direita. Vimos que a população está contra estes movimentos. Estes partidos representam apenas uma pequena percentagem da população e devemos entender isso. Eles não representam o povo, a população, apenas uma parte da população. Nesta demonstração tínhamos representantes de imigrantes, de trabalhadores, de empresas como a Ryanair, mostrando que isto era o princípio de um novo movimento.
Portanto, acho que é muito importante que enfrentemos os desafios em frente, mas que também percebamos a nossa força e não apenas focarmos nos desafios, nas dificuldades. E termino também com uma citação de um chanceler, antigo chanceler alemão, que recebeu um prémio Nobel da Paz e oferece isto como uma prenda à UGT. Ele disse: nada acontece automaticamente e apenas poucas coisas perduram. Por conseguinte, estejamos cientes da nossa força e do facto de que cada era procura respostas próprias e depende de nós fazer o bem. E para os próximos 40 anos, desejo-vos muita força e para que continuem a fazer tanto bem como todo aquele que fizeram nestes passados 40 anos. Longa vida desejo ao UGT.